Pode falar? Bom dia, gente. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia ao pessoal que está acompanhando pelo YouTube. Primeiro, obrigado aí, Joelson, pela generosidade nas palavras, né? Acho que ele não mentiu. Eu sou economista, tenho especialização em comércio exterior, MBA em finanças e mestrado em controladoria. Então, diferente da maioria aqui, eu não sou um cara de tecnologia, tá? Não me perguntem muito sobre SAP, que eu sou apenas um reles usuário, tá? Fiquei muito feliz com o convite do Manuel Robalinho e do Faraco, do Alexandre Faraco, pela oportunidade de a gente conversar um pouco aqui sobre negócios, sobre perspectivas, sobre novidades que a área financeira está impelindo ao SAP, né, e ao nosso dia a dia, tá? Antes da gente iniciar, seria bom a gente ter uma ideia aqui sobre pagamento instantâneo, PIX, no Brasil. Quem já fez um PIX? A maioria já fez um PIX aí, né? Que bom. Quem na sua consultoria, na sua PJ, na sua empresa, já está trabalhando, desenvolvendo PIX no SAP? Tá. Então, acho que a palestra vai ser bem-vinda, né? Tem várias coisas para a gente conversar. A minha experiência com pagamentos instantâneos, a primeira, coincidiu com a minha primeira viagem para a China. Tá? Nós estávamos na China a negócios, e eu tinha, como muitos, né, uma opinião errada sobre a China, um certo folclore, a imaginação de como seria o gigante vermelho comunista que estava dominando o mundo, né? E ali a foto de cima é a China na década de 80, né? A gente pensar que na década de 80, 90, os principais indicadores econômicos, financeiros, industriais da China se coincidiam muito com os do Brasil. Eram todos muito parecidos, apesar da população, né? E a foto agora é uma foto recente de Xangai, a cidade que eu visitei. Os dois prédios no fundo são dois dos 3 maiores prédios do mundo, estão lá em Xangai, né? E aí a gente pensa que esse país hoje está para se tornar a primeira economia do mundo no final da década, tá? Tomar o lugar dos Estados Unidos, pelo menos em tamanho de PIB. Tá? Isso não viria sem também um desenvolvimento tecnológico, né? Investimento em educação e também em tecnologia. E isso foi uma das coisas que eu fiquei pasmo. Isso era outubro de 2016, e a gente chegou primeiro em Xangai, e já era um choque, uma cidade belíssima, riquíssima, né? E as pessoas não usavam papel moeda. Se você fosse em qualquer supermercado, loja e tudo, para fazer qualquer tipo de compra, você só via as pessoas pagando com celular, pagando com celular, pagando celular, pagando celular. E eu, quando voltei para casa, voltei entusiasmado com isso, né? Como é que as pessoas não usam? É um país que ainda tem muito pobre, né? Como que isso funciona? Como isso é tão prático? Como isso afetou o dia a dia deles, né? E aí eu trouxe essa imagem emblemática da aplicação em massa do pagamento instantâneo na China, né? A gente tem aí a imagem de um mendigo se valendo do PIX para receber a esmola, né? Para um pedinte ali tentando uma ajuda, e ele trabalha com pagamento instantâneo. Uma curiosidade adicional nessa imagem, que já é emblemática, é o fato dele está com 2 opções de pagamento, certo? Por quê? Porque 90% dos chineses trabalham tanto com o super app da Alibaba, da Alipay, como também com o super app WeChat. Então, eles têm as 2 contas. E o mendigo também trabalha com as 2 contas, né? É uma característica também que a gente tem que ficar atento a tendências. Então, na China, o mercado de pagamento instantâneo foi engolido por empresas que essencialmente não eram empresas financeiras, né? A WeChat da Tencent e o Alipay. No gráfico ali a gente tem o UnionPay, que é um sistema de cartão de crédito, e só depois nós temos os bancos, tá? Aí, a gente fazendo uso da ferramenta, a gente vê o quê? Né? Outros sinais dos tempos, tá? Aqui a maioria das pessoas já fez o PIX, e algumas estão começando a desenvolver o PIX.
Mas lá fora, o Pix de peer-to-peer, né, o Pix pessoa a pessoa fazendo pagamentos, ele na verdade, está nos últimos da lista ali, transferência, money transfer. Né? Os primeiros usos básicos do pagamento instantâneo, seja por QR Code ou outras modalidades, ele acontece no dia a dia das pessoas para fazer suas compras. Seja no supermercado, no botequim da esquina, na padaria, no pipoqueiro, no posto de gasolina, no restaurante. É o uso diário, né, que as pessoas estão fazendo. E aí, mais um sinal dos tempos estão mudando. Isso eu estava falando ali, outubro de 2016, em janeiro de 2017, 3 meses depois, eu tenho uma viagem de surpresa para os Estados Unidos, para Nova York, que também é o símbolo do capitalismo moderno, né? Símbolo dos americanos, a Estátua da Liberdade, aquela coisa toda. E Nova York é a cidade do mundo que tem mais Starbucks, né? E talvez pela foto vocês possam chutar qual é a cidade do mundo que tem mais Starbucks depois de Nova York. Né? A resposta correta é Xangai. Xangai tem mais Starbucks, é a segunda cidade que tem mais Starbucks no mundo depois de Nova York. Né? Só que em Xangai, todo mundo entra na Starbucks e paga com o seu celular. Em Nova York eu não vi absolutamente nada disso. Se eu tiver visto uma pessoa pagando com as wallets, foi muito. Né? Enquanto na China o uso era extremamente massificado. Então, acho que isso é um sinal dos tempos que a gente tem que estar olhando não só para os Estados Unidos, Europa, nos desenvolvimentos tecnológicos, mas de tudo que está acontecendo na China também. Tá? E por que o pagamento instantâneo ele é tão bem quisto e desejado no nosso dia a dia? Primeiro, ele possibilita a integração com tecnologias como o QR Code, que ainda é pouco usado, NFC, né, uso por aproximação, as carteiras digitais, a possibilidade de você fazer a adquirência de cartão de crédito sem necessidade da maquineta, ou de qualquer outra coisa, só o celular, que já é onipresente, né, no nosso dia a dia. Então, isso traz uma revolução para esse mercado de cartões de crédito, porque o plástico vai morrer, a maquineta vai morrer mais cedo ou mais tarde, né, tá em ritmo decrescente, ou ela vai ficar em nichos, né, a gente vai falar mais para frente. A possibilidade inevitável de novos entrantes, a gente tem aí fintechs, que tem trazido uma nova concorrência para o mercado financeiro, e tem também Big Techs. Tá? E aí um fato interessante é o Banco Central brasileiro já tinha o pedido do WhatsApp para liberar o uso do pagamento instantâneo no WhatsApp no Brasil já há quase 2 anos, e ele veio segurando isso. Né? O WhatsApp chegou a anunciar às vésperas da liberação do Pix, que as transferências via WhatsApp, e o Banco Central não liberou, talvez com medo do que ia acontecer no mercado financeiro brasileiro, uma vez que se as pessoas começassem a fazer transferência pelo WhatsApp. Alguém aqui faz transferência pelo WhatsApp? Eu acho que a intenção era essa mesmo. Né? A intenção não era trazer uma Big Tech, que hoje todo mundo usa o WhatsApp, de repente, para esse mercado, antes dos demais players. Né? E aí nós temos a tendência global do uso do mobile payments e dos pagamentos instantâneos, né? A sigla RTP é Real Time Payments. Tá? E tem também a questão da expectativa do consumidor de efetuar pagamentos de forma rápida, fácil, como ele interage normalmente com o Instagram e todo o dia a dia dele. Né? É muito comum também os economistas trazerem a dificuldade que é você ter que administrar esses meios de pagamento. Né? É muito caro hoje para qualquer país fazer movimentação de valores com carro forte, com moeda. Né? Existem moedas de pequeno valor e cédulas de pequeno valor que o custo para a fabricação dela, para a cunhagem da moeda ou emissão do papel é mais caro que o valor de face dela. Então, uma tendência que nós vamos ver, eu não sei se alguém aqui trabalha com empresas de valores, empresas que têm ATM, né, que têm caixa próprio. Esses mercados estão sofrendo uma concorrência aí que até então era invisível. Né? Por quê? Porque a grande tendência no mundo
Nós vemos ali em 2010 o México, né? O percentual de transações em dinheiro por volume chegava a 92%, hoje está em 86%. No Brasil era 86% e hoje está em 74%, tá? 10 anos depois, de 2010 para 2020. E nos países mais maduros, os percentuais variam aí em torno de 50%, 54% em 2010 e agora se aproximando de 39%, 34%. Então, inevitavelmente, os mercados que trabalham com moeda em espécie, né, papel moeda, eles tendem a ter uma redução e ter uma preferência do consumidor para o uso do Pix. Né? Não sobra dinheiro na mesa, não sobra troco na mesa, dificulta você ser assaltado, alguma coisa do tipo, em países, infelizmente, como o nosso, que tem esse tipo de problemática. Né? Falando em pagamento instantâneo, Pix, é uma tendência mundial, tá? Não é só o Brasil, não é só a China, nós temos iniciativas aí em vários países, Austrália, Malásia, Gana, Filipinas. As iniciativas começam no início dos anos 2000. Elas têm tecnologias diversas, né? E ritmos de aplicação também diferentes, tá? Mas é um caminho sem volta. Um ponto interessante que nós vemos aí, nós vemos alguns países da África, né, e essa lista eventualmente deve estar até desatualizada já. E a adoção nos países da África, por incrível que pareça, é uma das melhores e mais rápidas do mundo. Aí é algo extremamente curioso, como países africanos, que a gente não vê às vezes, né, como símbolos de tecnologia ou desenvolvimento, por que esses países têm uma adoção tão rápida, tão fácil, para o pagamento instantâneo? E aí pode ser também uma perspectiva para a gente observar. Né? Eu fui investigar e a questão que eles utilizam o pagamento instantâneo como meio preferencial é a questão da inflação. Nós estamos falando de países com inflação de 80% ao ano, 40% ao ano, 300% ao ano, 500% ao ano, coisas que a gente já viu no Brasil em outros tempos, e eu tenho certeza que não vai voltar. Mas, por conta da inflação, a pessoa tem um desejo de passar logo o pagamento, se livrar, para se ele aguardar 2, 3 dias a compensação do cheque ou algum problema na internet dele, ele vai ter que pagar um valor diferente com juros. Então, a adoção nesses países foi uma adoção de muito sucesso e muito rápida. Vindo agora para o Brasil. Tá? Gente, se alguém tiver alguma pergunta, eu não me incomodo de vocês interrompam, tá? Mas no final também tem um tempinho aí para a gente conversar. Bem, no Brasil, o pagamento instantâneo é o Pix, tá? Ele é um meio de pagamento, como outros que nós conhecemos, serve para pagar, transferir, receber valores. Foi desenvolvido pelo Banco Central, tá? E entrou em funcionamento oficialmente em 16 de novembro. Tá? A grande característica dele é a disponibilidade e a facilidade de usar. Ele funciona 7 dias por semana, 24 horas por dia, 365 dias por ano, então não tem feriado, não tem nada que atrapalha a operacionalização dele. É uma experiência fácil para quem recebe, para quem usa, então é muito conveniente, extremamente veloz. O Banco Central só aceitou com os parceiros colocar em funcionamento o Pix quando os testes davam que eles tinham tempo de resposta para chegar no destinatário valor menor do que 3 segundos. Né? Aí, talvez vocês saibam mais do que eu, mas tem estatísticas que dizem que se o usuário tiver no Internet Bank, tiver num portal de compras, no e-commerce, fazendo uma compra, e quando ele inicia o pagamento, já é uma experiência chata, já demora, né? Ele não quer estar naquele negócio preenchendo um dado de cartão, aquela coisa toda. Se ele preencher e der Enter e o site ficar mais de 3 segundos para processar, ele desiste da compra. Ele pensa 2 vezes, às vezes tenta, às vezes desiste da compra. Então, eles tinham isso como referência e só decidiram colocar para frente quando o sistema estava preparado para trabalhar com menos de 3 segundos. Alguém pode perguntar, Cláudio, mas eu já vi o Pix demorar mais. Eu também já vi, mas a gente vai chegar lá na frente nessas pontuações. Tá? Então, é um sistema rápido, funciona em poucos segundos e extremamente seguro, porque ele cursa pela rede do Sistema Financeiro Nacional. É uma rede específica do Sistema Financeiro Nacional, do Sistema Brasileiro de Pagamentos, que é totalmente diferente da internet, né? É uma rede própria. Tá?
E como funciona? Para quem paga, é rápido, barato, prático, uma vez que você não precisa de muitos dados, basta, às vezes, o número do telefone, basta o QR Code, né? É simples, porque dispensa os meios físicos, como folha de cheque, o plástico do cartão de crédito, né? Para quem recebe, o custo é bem menor do que os custos atuais de cartão de crédito, tá? Disponibilidade do recurso imediata, que a gente já falou. Facilidade de automação e conciliação de pagamentos, que é algo que a gente vai conversar um pouco mais para frente também. E a rapidez no checkout, né? Então, como não tem a maquineta, é muito mais rápido você fazer compras com o Pix. Mais uma pergunta. Alguém já fez compra no Pix aqui, em Fortaleza, em outro lugar? Nas ruas? Tá até bom. Eu só cataloguei 5 empresas recebendo Pix em Fortaleza, tá, gente? A gente está falando desde de novembro. Depois vocês podem me ajudar com outros nomes. Para a efetivação do Pix, você pode fazer de várias formas. A forma mais prática que o mercado mundial usa é o QR Code. Tá? E existem 2 modalidades de QR Code. Nós temos o QR Code estático, que é o mesmo QR Code para múltiplas transações. Esse QR Code pode ter um valor fixo pré-determinado ou pode ter o valor aberto. E ele não vai carregar muitas informações nesse QR Code, né? É ideal para pequenos varejistas e tudo mais. É como o nosso amiguinho lá, o mendigo que estava com o QR Code parado. Então, você pode ter isso numa banca de revista, numa padaria, né? De forma simplificada, sem estar tendo que fazer um desenvolvimento para o QR Code dinâmico. Mas qual é a grande vantagem, a grande diferença do QR Code dinâmico? Ele é de uso exclusivo para cada transação, né? Cria uma dificuldade tecnológica nesse desenvolvimento para o ponto de venda, né, para o PDV, mas, em compensação, como ele é exclusivo, você pode inserir no QR Code diversas informações que vai auxiliar a conciliação. Então, quando nós chegávamos na China, numa cafeteria que pagava usando o WeChat, a transação era, chegou, leu o QR Code, em 1, 2 segundos está pago e você sai. Não gera fila, não tem que dar troco, não tem que... Né? É rápido e fácil. Então, é isso que a gente quer. A gente vai mostrar no final o case da Cearense, que a gente já está aplicando isso com muitos ganhos. Tá? Então, é gerado por um sistema para diversas transações e facilitando a conciliação e automação comercial dos pontos de venda e das empresas. Outra coisa que é muito falado para a gente que já usa Pix no dia a dia, apesar de ser recente, são a chave Pix, né? Então, o que é a chave Pix? A chave Pix é um comando, né? um apelido que você usa no seu cadastro. Você pode utilizar o número de telefone celular, o CPF, CNPJ, e-mail, ou uma chave aleatória gerada pelo Banco Central. Tá? Nós, pessoas físicas, muitas vezes usamos o CPF, ou o telefone. Mas há pessoas que têm receio tá passando dados pessoais e optam pela chave aleatória. Então, existe a possibilidade de cada pessoa ter até 5 chaves, cada pessoa física, e cada pessoa jurídica ter 20 chaves, isso por instituição financeira. Então, até mesmo o padeiro ou o proprietário de uma pequena empresa, ele pode se valer de uma chave quando ele está prestando um serviço e outra chave quando ele está vendendo um produto. Né? Ele pode ter uma chave para um tipo de produto que ele vende, outra chave para outra, ajudando de forma simples a organizar o pequeno comércio dele. Tá? A figura aí ao lado é uma tela de confirmação de operação. Né? Toda operação Pix tem obrigatoriamente um remetente, um destinatário, um ID da transação, que confirma a transação, os valores, datas e tudo mais. Como é que está no Brasil e como também espelho para o mundo a implantação do Pix, né? O uso imediato, mais fácil de implantar é pessoa a pessoa, não tem custo nenhum para as pessoas inicialmente, né? É fácil, não tem que ter nenhum desenvolvimento de tecnológica, ele usa o próprio banco dele. Então, pessoa a pessoa, peer-to-peer, tendência de adoção super rápida, e os usos são dividir conta, fazer vaquinha, cobrar uma pessoa de forma fácil e rápida. Posteriormente,
que é o momento que nós vamos viver e que interessa mais a vocês, né? É o P2B e o B2B, né? Pessoas para negócios, pessoas para empresas, empresas para empresas, tá? Isso ainda tem muito a crescer, tem muito espaço para acontecer. Pagamento de compras nas lojas físicas, compras pelo e-commerce, que hoje ainda são às vezes complicados, tem toda essa digitação de cartão de crédito nos sites, né? Pagamentos de serviços de recorrência, com assinaturas de revista, Netflix, internet, esses serviços de streaming, você vai poder usar o Pix, já pode usar o Pix, na verdade, para fazê-lo. E nós vamos evoluir, que é onde a Cearense, que é o case que eu vou citar, já está também, nós já temos o P2B e o B2B, né? Pagamento de fornecedores e cobrança de serviços e produtos. É onde os grandes volumes vão transacionar. Tá? E, por último, nós temos pessoas para governo e negócios para governo. Né? No Brasil, o único órgão que já adotou o Pix é a Secretaria da Fazenda Nacional, está desde o início do projeto, então já é possível pagar impostos usando o Pix. Né? Os principais benefícios para a pessoa física, né? Zero tarifa, a gente vai entrar aí, tem algumas exceções que tem que tomar cuidado, tá? Quem usa muito a conta pessoa física, não tem burocracia nenhuma, sem limite de horário para transações, a gente vai falar também de limites operacionais que foram criados, e o recebimento imediato é o grande filão. Tá? Para as pessoas jurídicas, para as empresas, otimização do fluxo de caixa, uma vez que os recursos entram de imediato, disponibilização imediata dos recursos, os recursos estão disponíveis 24 horas por 7. Então, imagine a empresa, um restaurante, um pequeno self-service, que passou o final de semana vendendo horrores, sexta, sábado, domingo, muita gente pagando no débito, no cartão de crédito, você, pessoa física, não teve custo no seu débito, mas ele vai ter um custo de 1,2%, 1,5% para receber um recurso em 48 horas. Um recurso que você pagou de imediato na sua conta. Gente, 1,5% em 48 horas deve ser os juros mais caros da história da humanidade. Isso não existe, acho que só no Brasil deve ter algo desse tipo. É incrível. Então, a gente vai migrar para um Pix, esses comércios não tem como não migrar, o ganho é absurdo, as tarifas são infinitamente menores que a gente tem visto no mercado. Tá? Facilitação de pagamentos e conciliação, agilidade na liberação de mercadorias e serviços, né, que eu mencionei das filas, e confirmação imediata do recebimento de pagamentos. Tá? Alguém pode se perguntar, e aí, o que vai acontecer com a TED? Né? A gente vai apagar ela do lado do sistema, vamos esquecer? Né? A princípio, a gente vê que não. Pelo menos as intenções do Banco Central, ele deixa explicitamente, TED, DOC, cheque, cartão de crédito vão continuar existindo. Né? Muitos desses produtos é possível que fiquem restritos a alguns nichos, mas a tendência é o Pix engolir esse mercado. Tá? Quais são as diferenças? A TED tem todo aquele leque de informações, você já conhece, tem que inserir o nome, CNPJ, agência, conta, valor, para poder remeter. O Pix, basta você colocar a chave, é a única sequência de dados, às vezes você até já tem os dados como no CNPJ, e o valor ou se valer do QR Code. Tá? O pagador não é notificado, né? O uso dele é mais restrito, né? Esses pagamentos, você não faz uma TED na bodega da esquina, mas você vai poder fazer um Pix. Para o recebedor, também é muito importante, porque ele é notificado, ele recebe em poucos segundos, recebe em qualquer horário. Agora, para quem está na conciliação, talvez já tenha se deparado com problemas no recebimento de TED. A TED é emitida, quem aqui já fez uma TED e ela não chegou? Quem já fez uma TED e ela passou horas para chegar no destinatário, o destinatário esperando. Mandou, né? Restrição de horário, né? Os bancos têm até 48 horas para devolver uma TED com problemas. Tá? Antigamente, até problemas de nome, quando você botava o destinatário com o nome errado, uma letra errada, o banco devolvia a TED.
Então, imagine a empresa que está com necessidade de caixa, apertadíssima ali, precisando de dinheiro, ela faz uma TED no valor X, faz a TED errada, tem que pagar aquele compromisso, a TED vai e não chega e também não volta. O que ela vai fazer? Vai ficar esperando para o dia seguinte? Vai pagar no dia seguinte em atraso? Então, esse tipo de coisa não acontece no Pix. Ou, se ele vai e vai certo. Se tiver errado, ele avisa desde o início. Né? E se ele tiver errado, e se você colocar para uma pessoa errada, aí também você tem um problema. Né? Porque ou ele vai ou não vai. Se ele for, chegou, o dinheiro está lá com aquela pessoa. E a devolução do recurso você vai ter que negociar com ela. Você não vai poder estornar. Assim como não tem um estorno da TED, né? Você não tem um estorno do PIX. Né? Esse é um mecanismo que o Banco Central tem discutido, mas é obrigatoriamente vinculado também à concordância do recebedor. Tá? Qual o tempo aí? Tem mais 5 minutos? Não dá nem para começar. E o boleto? O que será que vai acontecer com o boleto? Né? O boleto é um mecanismo de cobrança, tem as regras próprias dele, né? Bem complexo, bem robusto. Tá? Não é um mecanismo em tempo real. O documento do boleto ele acompanha normalmente um código de barras. E a tendência do mercado é a gente começa a ver o código de barra e o QR Code. Por quê? Porque são coisas totalmente diferentes, tecnologias totalmente diferentes. E a pessoa vai poder optar entre uma e outra. Cláudio, mas o documento não veio com QR Code e eu quero fazer o Pix. Não dá. Se ele só tem código de barra, você vai ter que fazer o pagamento tradicional. Se ele veio com os dois mecanismos, aí sim você escolhe qual quer pagar. Tá? Esses dias me fizeram uma pergunta muito interessante. Se eu tenho um boleto vencendo no final de semana e ele tem Pix lá, e eu tenho Pix, eu posso fazer o pagamento, está disponível. Eu tenho que pagar no final de semana? Eu tenho que pagar no sábado? Né? A resposta é não. Né? O Código Civil, artigo 132, ele prevê que os pagamentos que vencem no dia não útil, no horário não comercial, você pode pagar no dia subsequente. Então, não é pelo fato da gente ter o Pix disponível que a gente vai ser cobrado por um pagamento que venceu no final de semana. Tá? As tendências aí que a gente já veio falando. O Pix em volume, né? o gráfico de cá, ele já é bem maior do que todos os outros meios de pagamentos. Tá? Mas a TED, principalmente por causa das empresas, ainda domina em termos de volumes. Então, isso aí é algo que a gente deve vir, os desenvolvimentos na SAP, para a gente começar a fazer PIX em lote, né? Para a gente começar a fazer PIX no nosso dia a dia, porque as tarifas são bem menores. Tá? As transações por idade. A gente teve uma adoção forte em todas as idades. Né? A concentração maior é na população economicamente ativa, e entre 20 e 50 anos, né? É a turma aí no azul, o vermelho e o verde lá em cima. Então, hoje, mais de 59% da população ativa brasileira já está cadastrada, já está efetuando um PIX. Chaves em uso. Né? Por a pessoa física, é uma tendência natural de usar o CPF, que é o número em azul, a parte em azul ali, e pessoas jurídicas têm usado muito chaves aleatórias, talvez preocupado com a LGPD, né, com a Lei de Proteção de Dados. Tá? Mas a boa notícia, 51% das empresas já se cadastraram no PIX, segundo os números da Secretaria da Receita, da Secretaria da Fazenda Nacional. 51% das empresas que têm relacionamento com a Fazenda Nacional já estão usando o PIX. Mas, gente, elas não têm sistema. Elas se cadastraram, estão fazendo manual, estão precisando da ajuda de vocês. Tá? Número de transações crescente, né? A gente começa aí com o azulzinho pessoa a pessoa, mas os negócios têm aumentado também. Tá? O Pix é seguro? O Banco Central promete que sim, por vários motivos. Né? A forma de autenticação dos usuários, que usa majoritariamente aí, biometria com a digital, biometria facial, token. Então, a forma que ele entra no sistema para operar é uma forma considerada muito segura. As operações são 100% rastreadas,
Então, você sabe quem remeteu, quem recebeu. Então, se tiver uma fraude, você tem que saber quem foi o estelionatário que recebeu, muito facilmente pelos bancos. O tráfico de informações, ele circula pela rede do Sistema Financeiro Nacional, então não é internet. Tá? E foram criadas várias regras de segurança. Eu tive um episódio em casa de fraude, né, logo no início. Ligaram de madrugada para minha mãe, dizendo que estavam sequestrando minha irmã. E ela já tinha cadastrado o Pix, né, facilitar o dia a dia, e a pessoa conseguiu convencê-la a fazer 2 Pix no meio da madrugada. Tá? Então, acho que esse caso foi muito comum no Brasil. Não é uma falha do sistema Pix, não é uma falha do Pix, mas é o quê? Crimes comuns de estelionatários que existem no mercado. Clonagem de WhatsApp, perfis falsos de WhatsApp, páginas e arquivos falsos para roubar dados, centrais de atendimento falsos ligando e bugs de sistema. Então, são problemas que nós temos no nosso mercado, mas não dizem respeito ao arcabouço do Pix, à tecnologia do Pix. Eu fiquei muito surpreso no início, quando o Pix lançou, do Banco Central não colocar limite de valor noturno. E aí ele divulgou, não, os bancos vão determinar esses limites, de acordo com o seu perfil, mas não foi feito a contento. E aí outras regras foram criadas. Né? Isso aí é um exemplo de e-mail falso que a gente recebe, né? Você vai clicar, não é um problema do Pix, é um problema realmente do nosso mercado. Tá? Algumas das especificidades criadas para evitar essas questões de fraude. Né? Os limites estabelecidos, eles vão dizer respeito ao quê? A forma que você se autenticou no sistema, se você está acessando pelo canal usual ou não, se foi com reconhecimento facial, se foi com digital, diz respeito ao horário que você está fazendo, a titularidade de quem você está enviando o pagamento ou não. Então, várias regras foram criadas. Tá? O limite de pagamentos no período noturno foi reduzido para R$1.000, também é importante, né? Teria ajudado muito lá em casa, se já existisse esse limite. Se você acessou via mobile ou via internet banking, também são regras que foram criadas. E ajuste de limite pelo próprio usuário. Então, você mesmo pode determinar limites para você. Se for um limite alto, o banco vai verificar se está dentro do seu perfil. Se for um limite muito baixo, ok, ele vai acatar de imediato. Então, sempre que você quiser reduzir o seu limite de Pix, você pode entrar no seu internet bank e pedir, ele acata de imediato. Agora, se você se arrepender e resolver aumentar, você vai ter que esperar 24 horas, de 24 a 48 horas. Tá? Nas pessoas jurídicas, isso varia mais, né? A gente tem uma tendência diferente. E tarifas, né? Eu temo dizer que o Banco Central foi um ótimo vendedor, né? Ele contou só a história boa. Não vai ter tarifa, não vai ter tarifa, não vai ter tudo de graça, é excelente. E depois vieram tarifas, né? O que acontece hoje? As pessoas físicas, a princípio, estão isentas do Pix. Mas se você receber mais de 30 Pix mês, ou se notoriamente for uma atividade comercial, o banco passa a cobrar. Então, o 31º Pix que você receber na sua conta será tarifado. Se você está recebendo Pix de pessoa jurídica, na sua pessoa física, ele também pode lhe tarifar. E se você, por algum motivo, né, conseguir desenvolver um QR Code dinâmico para a pessoa física, é uma pessoa física, mas está trabalhando com QR Code dinâmico, ele também vai lhe cobrar, por entender que aquilo é uma atividade comercial. Tá? As pessoas jurídicas, elas também têm tarifa de Pix para efetivação. A tarifa máxima do Pix hoje é R$10. Né? Eu não lembro quanto era a tarifa máxima de TED, mas no mercado tinham tarifas de TED de R$25, R$30. Tá? Então, a máxima do Pix é 10 e há uma tendência de cobrar proporcional ao valor. Né? Se o valor for muito alto, aí para nos R$10. E para receber, nós vamos ver vários modelos. Percentual de valor e valores fixos também. Né? Esses valores eu tenho visto aí entre centavos e R$1, R$2, até percentuais. É muito mais barato do que a gente está acostumado com os cartões de crédito. Tá? Eu preciso de mais uns minutinhos para falar o case da AS, pode ser? Tá. Então, vamos para o case da AS Cearense. Nós tínhamos um problema no grupo, que a gente está sanando agora, que é o quê? Nós temos 3 empresas operacionais, uma distribuidora de aço, uma metalúrgica de aço e uma
siderúrgica. E todas as 3 vendem a nível Brasil. E há uma coincidência grande entre clientes que compram das 3 empresas ao mesmo tempo, dependendo do produto que ela deseja. É muito comum o cliente comprar numa empresa e, quando for fazer o pagamento, ele faz na empresa errada, porque ele opta por fazer a TED ou o DOC. Né? Isso gerava um atraso, uma insatisfação para o cliente, gerava um retrabalho interno, de estar transferindo valores de uma empresa para outra, conseguindo autorização do cliente para fazer essas transferências, tudo mais. Então, o nosso projeto, que foi desenvolvido in-house, com apoio da Don Cook, DK Systems, na área de ABAP, e na parte técnica, a Juliana Magalhães e o Robalinho. A ideia do projeto, o objetivo, tornar o processo de identificação de pagamentos de venda mais rápido e fácil, automatizar a liberação das ordens de vendas, né, evitando a manualização do processo, favorecer o aumento de faturamento nas vendas a adiantamento e à vista, né, que são mais vantajosas para a empresa, e potencializar a experiência do cliente, a satisfação do cliente, que é a palavra de ordem, user experience, em todas as pontas da empresa. Nós, apesar de ter ali já a fotinha do ponto de venda, né, o ponto de venda nunca foi foco para a gente. Tá? O ponto de venda, nós só temos 3 pontos de vendas aqui em Fortaleza e trabalhamos a nível nacional. Então, o ponto de venda ele representava como 2%, 3% do nosso faturamento, é muito pequeno. Mas nós iniciamos o projeto com o ponto de vendas para que a gente tivesse segurança no que a gente estava fazendo. Então, nós iniciamos escolhendo um banco pagador, nós optamos pelo Bradesco, por entender que o Bradesco está nos primórdios do desenvolvimento tecnológico no Brasil e ainda hoje está à frente, assim como o Itaú. Escolhemos a chave Pix, que fosse fácil de operacionalização. Tivemos que fazer a adaptação no PDV, que eu acho que é isso que está faltando no mercado, para os comércios, PDVs adaptados ao Pix. Né? Nós liberamos esse desenvolvimento em maio para os pontos de venda. Tá? E depois iniciamos um desenvolvimento para vendas a nível nacional. Qual a grande diferença? O processo antes era analógico, digitalizado. O padrão de mercado era o depósito em conta, que era deficitário, porque passava 1 dia, 2 para ser identificado. Né? Se o cliente depositasse sem identificação, simplesmente jogasse o dinheiro na conta, às vezes passava 4, 5 dias, ele tinha que mandar o comprovante de pagamento via WhatsApp, e-mail, comprovante às vezes com baixa resolução. Né? O risco do extrato está indevido, né? De ter algum estorno, de ter alguma fraude, e nós tentamos várias vezes fazer o desenvolvimento do extrato em D0. Não sei se alguém aqui tentou também. E é um negócio que não funciona, um negócio tosco, não roda legal, e o Pix vem passando a isso. Então, o processo hoje, digital, com automação do processo, rápida resposta, redução de atividades desnecessárias, burocráticas do dia a dia do contas a receber, o lead time para o cliente ficou melhorado, melhorou a experiência do cliente com a empresa, redução de erros, né, e eliminação de processos de autorização na hora de transferir recursos entre empresas. Tá? Isso já é uma realidade. Nós iniciamos em setembro com alguns vendedores, duplicamos o número de vendedores agora em outubro. Né? Não tivemos qualquer erro, qualquer problema, a equipe está de parabéns. Né? E agora nós vamos para os próximos passos. Quais são os próximos passos? Desenvolver o Pix na área de cobrança, de forma que quando o cliente estiver em atraso, que ele quiser pagar, eu mando o Pix para ele paga de imediato e eu libero o cadastro dele novamente, ele passa a ficar kits com a empresa de forma automática, ao invés dele mandar o comprovante, perder tempo, né, esperar para o dia seguinte. Desenvolver o boleto híbrido, então temos um boleto com código de barras e com QR Code. E, por fim, o Pix parcelado, né, que ainda não está disponível no mercado. Tá? Eu vou passar para vocês agora, do case era isso, gente. Se alguém tiver alguma pergunta, eu tenho um vídeo para passar, só que não... enganchou aí um pouquinho. Se alguém tiver uma pergunta sobre nossa experiência lá, antes do vídeo entrar... Sim, sim. Enquanto a gente corrige aqui a questão técnica, a gente abre um pouquinho para a pergunta. Ah, tá. É automático. Ó.
Vou pulando aí. Ele estava aí também, né? Se quiser abrir no arquivo. Só começar, a gente vai para cá. Que no seu exemplo você fez pelo API, a conexão. Sim. Você teve algum caso em que você usou... Obrigado. No exemplo dado, foi a integração do Pix com o sistema foi por API, né? Que é o mais recomendado, né? Você teria o conhecimento de algum caso, ilustrar diferenças para quem vai usar troca de arquivos eletrônicos, por exemplo, KNAB 240, quem não tem esse recurso de usar API, como, por exemplo, quem está no SAP ECC, por exemplo, que tem mais dificuldade de saída para o API? A gente, não é minha praia, tá? Mas eu não ouvi falar via arquivo por causa da dificuldade de você transformar isso em real time, né? A ideia do Pix realmente é que você tenha uma coisa dinâmica, que o cliente responda de forma imediata. Então, a experiência que nós temos hoje lá é o que vocês vão ver aqui no vídeo. O cliente está na frente de caixa, ele paga, ele termina, Passou, já era. ele termina de pagar, ele nem imagina, está liberado, pode receber a mercadoria. Agora que nós estamos com as vendas nacionais, eu não tinha necessidade dessa automação toda. E, de repente, poderia fazer um KNAB de meia em meia hora, hora em hora, né? Geralmente faz diário, né? Mas aí entra, o Samuel falou ali a questão do Octed, né? Além de limitações, você tem restrição de horário. Sim. Então, até mesmo o Pix, desculpa, não sendo em tempo real, ainda vale a pena usar um KNAB, por exemplo, porque você vai mandar, assim que você integrar ele na plataforma do banco, Internet Banking, ele já vai concluir a transação. Então, não foi em tempo real, aí de repente faz o que você falou, de repente uma van, né, uma automação para fazer essa entrega aí meia hora, enfim. Mas até que eu vejo no cenário de ser dentro do diário, no fim do dia, como é comumente feito no financeiro, ainda vale a pena, né, colocar. E eu só pergunto porque o layout do KNAB tem lá os campos, a posição que você põe a chave Pix. Aí se você tivesse algum Marcelo, eu acho mais que tranquilo, eu acho que é possível, né? Assim. Mas na visão de futuro, para mim a tendência é o API e é o trabalho em real time, né? Porque a gente vai melhorar a experiência do cliente, a gente vai ter uma resposta efetiva. Quando a gente estiver falando de e-commerce, né? Existe uma briga por e-commerce para despachar o produto o mais rápido possível, para chegar o mais rápido possível na casa do cliente, né? Se você usar meios tradicionais, inevitavelmente você vai perder meia hora, 1 hora, 2 horas para fazer isso, e a briga realmente é por questões de minutos e horas. Na nossa experiência nacional, eu poderia trabalhar com meia hora, 1 hora, 2 horas, mas se eu posso trabalhar de forma instantânea e passar a bola do financeiro para a produção, para a logística, eu acho que é melhor seguir esse caminho lá, caminho sem volta. Você ia perguntar também, né? Não? Oi, gente. Faz tempo que eu não uso o microfone. Vamos lá. A minha dúvida é mais no contexto assim, de montante hoje. Porque hoje a gente tem muito recebimentos numerários mesmo, pagamentos através de compensação e tudo mais. Quanto representa hoje o Pix? Não sei se você pode passar essa informação. O percentual hoje de Pix, de recebimento em Pix. E se isso tem um trend, se você tem um acompanhamento, ou isso ainda está... Isso aí está Não, eu mostrei muito rapidamente por causa do nosso tempo, né? Em quantidade de transações, o Pix já é maior do que os demais. Em quantidade de transações, o Pix já é maior do que os demais. Em volume de transações, em volume financeiro, ele está acima de DOC, boleto e cheque administrativo, outras coisas assim. A TED ainda é muito superior, justamente porque as pessoas físicas, as pessoas jurídicas, que tinham a ânsia de se adaptar rapidamente ao Pix, na expectativa que ele fosse zero tarifa,
O PIX saiu em novembro, as ações dos bancos caíram vertiginosamente, entre outros motivos, e depois o Banco Central voltou atrás e liberou a tarifa. Entendi. Então, eu tinha ali um bate-papo com a Juliana Magalhães. Vamos fazer o PIX na empresa, vamos fugir da tarifa. E aí o Banco Central veio com a tarifa, e aí tirou o tesão do negócio. Né? Tirou, mas ainda tem um interesse nosso do user experience, a experiência do usuário na empresa, de que o pagamento seja uma coisa rápida e fácil. Meu amigo, na hora que o cliente está na lojinha, que ele saca o dinheiro para lhe pagar, você receba rápido, porque tem chance dele desistir. Então é isso que acontece. Na hora que o cliente estiver com o produto na mão, que é o que nós vamos ver no vídeo, você não tem que deixar ele parado numa fila. Quantas vezes você não chegou numa fila para comprar alguma coisa, e a fila não anda, tem uma pessoa com problema lá no caixa, o caixa é lento, e você decide ir embora, vai na loja ao lado, decide comprar outra coisa, comer outra coisa. Verdade. Então, é isso que a gente está procurando. Nós não somos uma empresa de varejo, mas nós estamos procurando isso para resolver um problema de conciliação pela uma prática dos clientes de gostar de fazer pagamento com TED e deles comumente pagar de forma errada, na empresa errada. Então, nós perdemos muito tempo no nosso operacional interno. Você tem estudo, desculpa te interromper, você tem estudo hoje de quanto é que a redução de custo em um certo tempo disso? Eu gosto muito desses assuntos relacionados a custo, porque você está operacionalizando algo que com certeza você fez um estudo de viabilidade de projeto, né? O nosso ganho, a gente vê dois, né? Nós temos um ganho operacional, redução de tempo de hora trabalhada, de QL. Nós temos um ganho financeiro, na hora que os recursos entram de forma imediata, evita muitas vezes eu estar indo buscar recursos no mercado financeiro, né? Eu reduzi já numerário, então eu tinha quantidade maior de envio de numerários para o banco, de recurso em espécie, já reduziu também, então se eu tinha um custo de carro forte, se eram 2 por semana, agora eu só tenho 1. Tá? Eu não vou falar aqui do custo eu não vou falar aqui do custo de TED, por exemplo, porque nós somos um grupo muito grande, grupo large de corporate, e nossa TED é muito barata. Mas quando você leva isso para uma escala média empresa, pequena empresa, é altíssimo. Vamos só ver o vídeo. Cláudio, a gente está com dificuldade. Tá, então vamos passar só para o último slide. Atenção, último. Pode. Falando ainda de tendências, o vídeo vai ficar para depois. Ele mostra aí uma chinesinha entrando e saindo da loja e você no vídeo você perde ela pagando, de tão rápido que é. Mas depois a gente vai passar ele novamente. Falando sobre tendências do Banco Central. O Banco Central tem uma agenda do PIX. Né? A primeira novidade que vai sair é agora, 29 de novembro, a liberação do PIX Troco e PIX Saque. Então, para vocês que prestam consultoria em supermercadistas, farmácias, né? Esse pessoal trabalha muito com espécie, tem muito esse problema de numerário, e muitas vezes já presta esse serviço usando sistemas locais de saque, né? E o PIX vai trazer isso para quem quiser. Então, se você é um pequeno comércio, um supermercado e tudo mais, e você não quer estar contratando um carro forte, reduzir esse fluxo de carro forte, você vai poder disponibilizar para os seus clientes, até para incentivar que os clientes entrem na loja, a possibilidade dele fazer um saque lá no caixa. Né? Então, ele vai chegar lá e dizer, olha, eu queria sacar R$100. Então, ele vai fazer um PIX de R$100 e a pessoa vai dar o recurso para ele. A firma vai dizer se tem ou não esse serviço disponível. E se ele comprou R$30 que seja e quer sacar 20, ele faz um PIX de 50. Tá? É um serviço que vai ter tarifa, a tarifa vai variar entre R$25 a R$2 de cada comércio. Nós vamos ter PIX cobrança, nós vamos ter PIX parcelado. O PIX parcelado ele vai depender do cartão de crédito, para que você garanta as parcelas, né? Como hoje acontece no cartão de crédito. E nós vamos falar até de PIX internacional, que é algo que vai mudar com a legislação e tudo. Gente, foi um prazer estar aqui. Tá? Espero que tenha dado para acompanhar. Foi um pouco apressado, porque a gente usa o PIX só no dia a dia, mas tem muita coisa acontecendo. Para mim, é uma revolução nos meios de pagamento, nas fintechs, no nosso dia a dia. Tá?
E quem gostou da palestra, faz um Pix para mim, que está tudo resolvido. Obrigado.